Olá a todos, meu nome é Tamara Lazzarini e eu estou aqui hoje com um programa muito especial, na verdade um podcast. Mas obviamente que eu não estou sozinha, eu tenho aqui grandes companhias, grandes colegas e nós vamos falar de um tema muito interessante. O tema de hoje a gente vai falar, devo suplementar vitaminas e minerais para o meu filho com menos de 1 ano de idade? Menor de 1 ano de idade? E aí, a pergunta do milhão? Mas para responder essa pergunta e discorrer sobre o tema, eu trouxe aqui meus colegas, Dr. Túlio, Dr. Matias. Olá, doutores. Olá, Tamara. Olá, Túlio. Uma alegria estar aqui, compartilhando esse momento e acho que vai ser muito produtivo para todos nós e para as pessoas que nos ouvem e nos veem. Olá, Tamara. Olá, Matias. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer um conteúdo bem bacana para os pais que a gente tem como objetivo acessar. Com certeza, isso é muito importante. Ele é um conteúdo direcionado para os papais, para as mamães, para os cuidadores, para os interessados em temas de saúde com alimentação infantil, saúde e nutrição infantil. Mas para falar um pouquinho sobre isso, a gente também vai ter aqui dentro desse bloco, dentro do nosso episódio de podcast, no final dele, mitos e verdades e dicas úteis. Sempre a gente vai trazer esse conteúdo. Mas vamos lá. Vamos trazer uma contextualização aqui, falar um pouquinho sobre um tema que é tão importante. Então, a gente ouve falar micronutrientes, vitaminas e minerais. E isso é muito importante porque a deficiência desses micronutrientes, ou de alguns micronutrientes, como ferro, como vitamina D, como vitamina A, ele tem sido cada vez mais expressivo no mundo em geral. E no Brasil, isso também não é tão diferente. Isso se atribui o quê? Uma alimentação inadequada, uma falta de suplementação. E aí existem muitas dúvidas. E esse aqui é o nosso papel, esclarecer essas dúvidas e trazer aqui um contexto com muita ciência, com muito conteúdo, e para que os papais, as mamães e os cuidadores entendam sobre o tema. Mas antes de começar sobre o tema, falar um pouquinho, discorrer sobre tudo isso, eu quero primeiro perguntar para o Dr. Túlio, o que são vitaminas e minerais? Vamos dar um passo atrás. Muito bem. Vitaminas e minerais são os famosos micronutrientes, são as duas classificações para micronutrientes, que são compostos orgânicos que são necessários no nosso organismo para que a gente faça alguns processos fisiológicos. E a gente não precisa muito deles, apenas em quantidade diminutas que a gente possa ingerir em alguns alimentos já é suficiente para a gente dar conta deles. Perfeito. E falando sobre isso, esses micronutrientes, é possível suplementar? E tem diferença agora, doutor Matias, aquela suplementação que eu falo assim, olha, eu preciso, tenho uma doença, ou aquela suplementação que a gente fala que é profilática, é aquela lá normal para a criança que está saudável? Bom, são duas situações completamente diferentes. Então, a gente precisa mais suplementar ou profilática quando a gente tem um alto grau de crescimento. Então, no primeiro ano de vida, que a gente está falando dessa etapa, nós precisamos de algumas vitaminas e alguns minerais, especificamente ferro e vitamina D, sim, em forma profilática. Então, a maioria das sociedades de pediatria recomendam isso de forma profilática para dar um aporte a mais, né, dessa vitamina e desses minerais. Agora, quando temos uma doença, aí depende que doença, que situação, aí pode requerer outro micronutriente ou alguma outra vitamina a mais, né? Esses, quando a gente tem por exemplo, alguma doença, alguma enfermidade, pode precisar mais nutrientes específicos, como disse Túlio, para um crescimento adequado nesse momento. Perfeito. E quando, doutor Túlio, a gente precisa procurar orientação médica, né, nesse caso? Quando eu vou saber que meu filho precisa ou não suplementar? A gente já viu, o doutor Matias disse, não esqueçam, papais e mamães, ferro e vitamina D, isso é preconizado. Quando você for em consulta com o seu pediatra, ele vai orientá-lo na quantidade, isso tem todo um cálculo, tem toda uma orientação médica. Mas quando isso vira um cuidado e aquele alerta para os pais, preciso procurar um médico, quando? Bom, sempre. Acompanhamento pediátrico é sempre, principalmente nessa fase do primeiro ano de vida. Muitas coisas acontecem nesse período com uma velocidade muito grande e o risco de deficiência de micronutrientes, vitaminas e minerais, ele é grande. Então, tem essa estratégia da profilaxia, da evitar a deficiência desses dois micronutrientes que é essencial, mas existem situações especiais que as crianças podem ter, como alguma situação de nascimento, alguma doença, algum fator de risco, que você deva pensar em suplementar até outros. Não sempre de rotina para uma criança saudável, mas algumas situações que isso seja necessário. Isso no caso, por exemplo, as crianças que nasceram a termo, que nasceram no período correto. O pré-termo, o prematuro, ele também tem um cuidado especial com suplementação, correto? Correto. Então, o prematuro, inclusive, você tem indicação não só do ferro, até em quantidades até maiores do que uma criança saudável, mas você também tem diversas vitaminas e minerais
minerais que também devem ser suplementados durante um período. Zinco, por exemplo, é um clássico nesse sentido, porque é um micronutriente que está relacionado tanto ao crescimento físico quanto à maturidade imunológica. Isso é muito importante. E o pediatra vai reconhecer cada situação particular. Por exemplo, que tão prematuro foi essa criança, como ele está crescendo, para reconhecer a necessidade, além, obviamente, do exame físico e da história de cada paciente, né? O que a gente percebe hoje é às vezes, um uso indiscriminado de suplementação. Então, muitas vezes, os cuidadores ou a família tem alguma recomendação de algum parente, de algum colega, ouviu aí, a gente ouve muita informação, desinformação pela internet e tem que tomar muito cuidado. Então, o uso indiscriminado também pode ser um fator de risco, correto? Perfeitamente. Essa pergunta é muito pertinente, porque o acesso a suplementos vitamínicos e minerais na farmácia ele é livre, você não precisa de prescrição para isso. Então você está bem orientado com o seu pediatra, se você precisa ou não precisa, dar para o seu filho algum micronutriente essencial. O excesso também causa problemas de saúde. A gente sempre pensa em deficiência, em falta do micronutriente, mas o excesso também pode trazer toxicidade, ou seja, pode trazer doenças, sintomas, que muitas vezes a gente até não consegue nem identificar a origem. O que acontece muito comigo, eu vou perguntar para vocês, dos pais virem e perguntar, mas eu não tenho que dar nenhuma vitamina para o meu filho, eu não tenho que dar nada para ele, não tem que dar isso, não tem que dar aquilo, então é aquela questão dos pais já ter assim, é estrutural, né, essa pergunta. Eu não preciso dar uma vitamina? A criança está indo bem, está crescendo bem. A gente sabe que acontece aquela fome oculta, às vezes a criança está dentro da faixa de crescimento, de peso, estatura, mas pode ter alguma deficiência, alguma questão ali. Então, isso acontece com vocês, deles já virem pedindo, ou eles pedindo exame de sangue? Como tem acontecido isso no consultório, na realidade de vocês? O que tu falou, esse termo fome oculta é um termo muito importante, né? Que a gente se baseia... Então, o que é fome oculta? Fome oculta é uma criança que cresce e está crescendo em altura, em peso normal, mas tem deficiências de micronutrientes que a gente vê. Perfeito. Basicamente, isso acontece por quando tem uma alimentação deficitária, né? Depois a gente pode falar dos grupos alimentares mais adiante, mas quando a gente tem fome oculta é que temos falta desses micronutrientes. E como disse Túlio muito bem, às vezes precisamos muito pouco, mas muito pouco. Quando a gente não consome por um período prolongado, pode acontecer essa fome oculta e dar sintomas, né? Então, o pediatra vai olhar se essa criança está anêmica, se está hipocorada, se está com cansaço, diferentes sinais clínicos para ver se pode ter. Nesses momentos, o pediatra vai pedir um exame e vai verificar essa falta ou não de micronutrientes. A clínica é sempre soberana, né? E essa pergunta é importante porque a fome oculta não tem sintomas clínicos e muitas vezes não são detectados. A gente só consegue entender na hora que a gente vê a característica da alimentação, que a gente vê que está faltando alguns alimentos que têm os micronutrientes. Então, a clínica é importante. Agora, a questão dos exames laboratoriais que você colocou, acho que é fundamental porque muitos dos exames que a gente tem hoje para identificar se o organismo da criança está com déficit ou não de algum micronutriente, eles não são muito precisos. Perfeito. A principal forma de você suspeitar, identificar, é pela clínica e pela história alimentar. E por algumas condições aí de nascimento nesse período do primeiro ano. Então é essencial que o pediatra avalie todos esses aspectos para poder orientar ou não o uso. E aí eu diria para os pais, olha, não precisa, muitas vezes que vocês imaginam que precisa de uma suplementação de vitaminas e minerais, ela é desnecessária, apesar de que muitas vezes a gente não consegue enxergar o déficit. Perfeito. Agora, aquela parte que a gente gosta, é bom conversar com o nutrólogo, né? Eu, como nutricionista, adoro trocar essas informações com nutrólogos, porque a gente acaba olhando de uma certa forma a criança, né? Essa infância com um olhar mais holístico. Mas eu acho tão engraçado, porque a gente faz parte. Eu tenho filho, meu filho tem 7 anos, e eu faço parte de grupo de mães, né? E as mães ficam aterrorizadas. Mas como? Vocês estão indo aonde? O que vocês estão dando? O que é aquilo? Então fica aquele... Eu falo que hoje a gente também está sendo invadido por isso, aquele terrorismo nutricional em todas as faixas, né? Mas especialmente na criança, a gente acaba tendo aquele cuidado de vamos com cautela, né? Às vezes a gente transfere para os nossos filhos algumas preocupações, inquietações dos adultos. Mas, falando de mitos e verdades, agora vamos lá, aquele bate-bola que a gente gosta de usar. Toda criança tem que ter suplementação? Bom, dentro desses 2 micronutrientes que a gente falou, vitamina D e ferro, sim.
Então, se a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda vitamina D para todo depois da primeira semana de vida, até 1 ano de 400 unidades. A partir de 1 ano, 600 unidades. Essa é uma recomendação que está bem clara e várias sociedades, várias academias recomendam. Aqui a Sociedade de Pediatria recomenda vitamina D nessas doses. E o ferro também. O ferro também, dependendo de cada situação, se foi prematuro, dependendo se essa mãe teve algum fator de risco, devo começar antes ou depois, mas em geral, para a criança que está com aleitamento materno, deve começar a partir do 6º mês. Uma criança saudável que está com aleitamento materno exclusivo, a partir do 6º mês, deve recomendar com 1 miligrama por quilo de ferro para essa criança. Outro mito ou verdade? Pois não. Vamos lá. As crianças precisam fazer exame de sangue com menos de 1 ano? Não necessariamente, né? De rotina não. O que a gente tem com relação ao ferro, porque é um micronutriente cuja carência ela é mais frequente, é que se chega lá no final do 1º ano a gente possa fazer uma investigação laboratorial. Aí se faz com hemograma, com ferritina e o PCR, que é a proteína C reativa. Com isso, o pediatra consegue identificar se, de repente, as reservas de ferro no organismo da criança estão menores. Agora, do ponto de vista de busca, aquilo que a gente estava falando com relação à precisão dos resultados dos exames laboratoriais, não se tem rotina para fazer, a não ser que você tenha fatores de risco. Isso. Então, você tem condições que estão ocorrendo, que você suspeita que alguma deficiência de micronutriente está ocorrendo, aí você investiga com o exame. Outra pergunta. Afirmação. Meu filho não come bem, vou suplementar. Mito ou verdade? Bom, quando estamos falando de menos de 1 ano, na verdade, mito ou verdade é difícil colocar assim nessa situação. Depende da gravidade ou do grau que o meu filho não está comendo, né? Então, o principal é que o pediatra avalie se está crescendo bem, desenvolvimento bem, e entender o que é essa queixa, não está comendo bem. Porque por aí, muitas vezes, a criança está comendo o suficiente o que ela quer e a expectativa dos pais é maior do que realmente a criança tem que comer. Então, tem toda uma avaliação aí muito importante para decidir se devo suplementar ou não. Na grande maioria dos casos, não tem que suplementar, né? Agora, crianças que não estão crescendo bem, que têm baixo peso, que têm uma necessidade maior, deveriam suplementar. Mas esses casos aí, Tamara e Túlio, a gente vê individualmente, né? Então, na grande maioria das crianças não tem por que suplementar. Ver como é que histórico alimentar que o Túlio comentou, se está se alimentando bem, se teve aleitamento materno, que está aqui em momento, acompanhar essa criança na curva e aí avalio cada caso em cada caso. Perfeito. Também isso é muito preocupante, porque essa fase, né, desse 1º ano de vida é muito complexa. Eu brinco, é igual quando a gente casa. O 1º ano do casamento não é complexo? É mais ou menos isso. Então, a gente conhecendo a criança, tem a questão da amamentação. Se essa criança vai bem na amamentação. E o que é vai bem na amamentação, né? As mães se cobram volume de leite, quantidade de mamada, horário. É tanta cobrança. E por isso que a gente brinca aqui com o pode, paz. Calma, tá tudo bem. Vamos com calma. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, mãe. E cada dinâmica acontece na família. A melhor dinâmica é a dinâmica da família. Lógico que o olhar tem que estar mais atento, né? E aqui a gente fala muito da criança a partir do 6º mês, porque para nós aquela condição sine qua non é a amamentação exclusiva até o 6º mês. Porém, lógico, tem os seus fatores e a partir disso a gente começa com aquela famosa introdução alimentar, né, a partir do 6º mês. E aí a gente está focado nisso hoje, falar um pouquinho disso. A partir do 6º mês. Tem uma orientação para uma alimentação, aí a gente pode fazer um bate-bola aqui. Mas já está começando outro, é isso? Outra! Uma alimentação saudável que eu não precise de suplementação, exceto as de recomendação de uso obrigatório profilático. Tem alguma recomendação, alguma dica? Entra agora o momento dica para os pais. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Matias, me ajuda aqui. Não, a pergunta, Tamara, foi como que a gente faz uma dica de introdução alimentar para que não tenha deficiências de micronutrientes e minerais, né? Como eu consigo assegurar que a minha alimentação vai estar saudável sem necessidade de suplementação? Boa. Primeiro, obviamente, como tu disse, manter o aleitamento materno e depois ver se essa criança, essa introdução alimentar, primeiro é um momento agradável, um momento feliz, um momento saudável para essa família, né? E que seja adequado em termos de nutrição, que seja uma alimentação variada. A gente vai falar depois, mais tarde, dos grupos alimentares, mas é importante entender que essa composição dessa alimentação seja variada e
adeque todos os nutrientes, esses micronutrientes, tanto macronutrientes, que a gente chama gorduras, lipídios e carboidratos, como os micronutrientes, que são os minerais e vitaminas. Uma alimentação variada e balanceada geralmente cumpre facilmente esses requisitos. Então, avaliar e acompanhar essa alimentação dessa criança é fundamental e, observando isso, não vou ter nenhuma deficiência de vitaminas, de minerais e de crescimento, não vai ter nenhuma alteração. Eu queria dizer para os pais que nós vamos gravar 2 videocasts, um para cada tema, tá? Um de aleitamento materno, que vai falar das vantagens, benefícios do aleitamento materno, e ao mesmo tempo a gente vai falar alguns trechos, alguns tópicos que a gente sabe o quanto que é difícil amamentar. Então a gente vai dar dicas bastante em relação a isso. E nós também vamos gravar um outro videocast relacionado à alimentação complementar de uma forma um pouco mais composta. Merece toda a atenção, Sim. não é, doutor? E eu acho assim, uma dica, também aproveitando que o doutor Túlio falou, em relação a isso, o doutor Matias falou, prato colorido é prato nutritivo. Então, quanto mais colorido, a gente consegue, pelo menos, porque as pessoas perguntam, mas quais alimentos são fonte disso? São ricos em quais micronutrientes, em vitaminas? Como a gente consegue assegurar? Lógico, ninguém está ali com ainda a IA não chegou nisso, né? Mas agora tem tantos aplicativos. Mas quanto mais colorido, calorias, então a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado com isso, como manusear, usar isso a nosso favor. Mas enquanto às vezes a gente não tem esse acesso de uma inteligência artificial ou não está uma calculadora ambulante, a gente pode pensar no prato colorido, doutor Túlio. Quanto mais colorido, a gente consegue abranger o maior número de nutrientes aí, de vitaminas e minerais. Eu acho que essa é uma forma que a gente criou, né? O profissional de saúde infantil criou, no sentido de contribuir com uma linguagem mais clara para os pais para facilitar a composição de um prato. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente a cor do alimento vai dar tem um valor nutricional muito importante. Então, tem alimentos que têm a mesma cor, que têm constituintes ou nutrientes de características diferentes. Mas sim, claro, quanto menos monotonia você tem no prato, você tende a ter mais oferta de nutrientes. Mais variedade. Mais variedade, né? Essa variedade é importante. Então, quais são os grupos? Um tema interessante seria quais são esses grupos que compõem esses nutrientes fundamentais, né? Então, o que tu perguntou, digamos assim, como você deve introduzir a alimentação, aí a gente tem vários grupos, né? De que devem compor essa papa principal, digamos, essa primeira alimentação dessa criança. E isso é interessante entender e conversar com o pediatra, porque cada pediatra pode ter uma dica diferente, sim, uma experiência diferente, conhecer essa família, entender a cultura dessa família, onde mora essa família, o que é mais fácil conseguir. Então, essa parte de individualizar a alimentação eu acho muito importante também. E isso vai ser fundamental para a gente discutir isso no próximo episódio do nosso podcast, quando a gente vai falar de alimentação saudável na introdução alimentar. Não é isso, doutor Túlio? Exatamente. Mas vamos lá para as considerações finais. E, doutor Túlio, falando com você, tem algumas recomendações, considerações finais sobre o nosso episódio de agora, que a gente falou sobre micronutrientes, vitaminas e minerais para menores de 1 ano? Então, o que eu diria para os pais, eu acho que é importante a gente ter uma orientação nutricional adequada, né? A gente nós pais recebemos principalmente do pediatra, do nutricionista, que nós escolhemos para cuidar dos nossos filhos, nos orientarem nesse sentido, para que a gente faça alguma suplementação ou não, dependendo das características que o seu filho tem. Você seguir outras informações, você pode cair em erros, pode cair principalmente uma coisa que muitas vezes não se pensa, de oferecer mais micronutrientes de forma desnecessária, que pode até trazer consequências para a criança. Perfeito. Dica sobre micronutrientes e vitaminas, acho fundamental entender que é um processo, né? A nutrição é um processo que parte desde a concepção, digamos assim, desde cuidados da mãe, da gestante, até os primeiros meses, primeiros anos de vida. É fundamental que esse caminho sempre esteja acompanhado de profissional de saúde, bem guiado e com saúde, com um momento feliz. Quando isso não acontece por algumas situações, a gente precisa pedir ajuda e perguntar e ter informações. O profissional de saúde está capacitado para entender, mas não deixar de lado alguma situação que pode surgir e não perguntar, não deixar de lado, porque esses micronutrientes, como o Túlio disse, precisamos pouco, mas são muito importantes para a nossa vida, para o desenvolvimento dessa criança. Desenvolvimento imunológico, cerebral. Então, tudo que a gente possa ter de informações, o profissional de saúde pode ter de informações, contribui para o conhecimento e para a segurança de uma alimentação saudável.
Perfeito, perfeito. Sem sombra de dúvidas, os micronutrientes, as vitaminas, minerais, fazem parte de um contexto alimentar importantíssimo, numa fase fundamental, onde o crescimento e o desenvolvimento estão em processo exponencial e acelerado. Então, não deixem de procurar um profissional de saúde, informação em lugar correto, né? Onde vocês finalizaram, essa também é a minha recomendação, ter o seu pediatra, ter um nutricionista que possa acompanhar, se possível, acompanhar a alimentação, conhecer a família, os hábitos alimentares dessa família, que pode ter cada vez mais essa importância, esse contexto pode ter muito mais sentido para cada um de vocês. E entender que, sem pressão, cada família é uma família e reage de uma forma diferente, né? Eu acredito que era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam temas, sugestões, comentários. Isso vai ser muito importante, porque a gente precisa aqui estar com vocês. E esse programa é feito para vocês. Todos os pais, mamães, cuidadores, vovós, vovôs, todos vocês que estão envolvidos aí com a criança nessa fase muito importante de saúde e nutrição. Tá bom? Então, um grande beijo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado.